Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar junto com os discípulos. Muita gente da Galileia o seguiu. E também muita gente da Judeia, de Jerusalém, de Edomeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Ciro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíram a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava para que não disseram quem ele era. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Eduardo, a quem eu agradeço mais uma vez esta oportunidade de estar aqui desde anteontem, gravando alguns programas para ajudar na reflexão da Palavra de Deus. Prezados irmãos e irmãs, caros telespectadores, internautas, ouvintes, estamos então diante de duas mesas, mesa da Palavra, mesa da Eucaristia. E a grande referência da caminhada do cristão é justamente a palavra. Palavra, por isso a mesa, ela tem todo um destaque especial, porque dali, Deus fala, através das leituras, nos preparando para esta mesa do centro, mesa da Eucaristia, com a presença de Jesus, que nos alimenta, que nos dá coragem, nos incentiva, nos motiva para caminhar. Agora, a palavra de Deus, ela, como sendo a referência, eu gostaria de destacar hoje, neste Evangelho, justamente uma coisa que é fundamental para a vida do cristão no novo mundo, na nova cultura, que tem sido chamado muita atenção nossa através dos documentos oficiais da Igreja. O próprio Papa João Paulo II, na passagem do milênio, falou isto, a necessidade do testemunho. E olha bem que o testemunho de Jesus, a coerência de Jesus, a sua autenticidade, ele conseguiu atrair para si tanta gente. Muitos foram ao seu encontro, pelo que ele realizava, pela sua palavra com autoridade, sua palavra que motivava os corações. Então chegou toda uma multidão atrás dele, a ponto dele pedir uma barca para ficar lá no mar, distante do povo, para conseguir falar. O destaque, então, seria justamente esse testemunho de vida do próprio Jesus. E o cristão é chamado a se identificar com Jesus Cristo. E esta identificação nossa com Cristo que faz com que consigamos atrair as pessoas. Eu acho que é aquilo que a igreja hoje precisa viver o testemunho, no sentido de não tanto por palavras, por muitas palavras, como hoje acontece, mas pelo estilo de vida, o testemunho de vida, a simplicidade de vida. Aqui a gente olha para o Papa Francisco, que consegue atrair hoje multidões. Aliás, foi até impressionante, quase 4 milhões de jovens indo ao encontro com o Papa, lá no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial, sinal de que o testemunho dele, a forma de agir dele, a sua simplicidade, as suas palavras, são palavras que atraem. E atrai todo mundo, a todos nós.
né? Todos os corações são atraídos. Isso é o importante para nós. Tem uma expressão que o Papa Francisco usa na exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Ele fala assim: para a gente ser importante, não é preciso maltratar o outro. Eu estou dizendo essa expressão porque a primeira leitura de hoje nos faz pensar nisto. Quando a gente vê Saul querendo matar Davi por inveja. Olha bem, Saul querendo ser importante, mas com o sacrifício do outro. Acontece que houve um intermediário. O intermediário foi Jonatas. Jonatas, filho de Saul, certamente jovem, e Davi também jovem, e os dois eram amigos. E logo Jonatas vai dizer para o seu pai: o senhor não pode fazer isso, não pode querer tirar a vida de Davi, porque Davi não fez nada contra o Senhor. Fala bem, esta intermediação da ação de Deus. E conseguiu mudar o coração de Saul. E Saul chegou a dizer, então, que não vou mais tirar a vida de Davi. E Jonatas conseguiu que os dois se encontrassem. E criou o quê? Uma conciliação de duas autoridades e provocou a unidade. Para destacar, então, essa expressão do Papa Francisco, dizendo: não é preciso maltratar alguém para que eu tenha destaque, para que eu seja importante. Dentro de tudo isto, o testemunho de Jesus, então, volta para nós para dizer que é a nossa maneira de agir, nossa simplicidade de vida, nossa coerência, dentro de um contexto de uma igreja hoje, em que, nesse documento que está sendo muito estudado no Brasil todo, esse documento 104 da CNBB, que é um documento de estudos, né, que nós chamamos até de cor verde, porque ainda não amadureceu, né, para passar a ser um documento de cor azul, para dizer que seja já um documento oficial. Então, estamos estudando esse documento Comunidade de Comunidades, a nova paróquia. E se nós queremos atrair as pessoas, nós temos que ser uma nova paróquia. Que tipo de paróquia? Claro que há diversas sugestões. Nós já temos a paróquia territorial e temos a chamada paróquia pessoal. Isso já está identificado na legislação da igreja. Mas o documento Comunidade de Comunidades, a nova paróquia, sugere, não é, quem sabe, pensar também comunidades ou paróquias ambientais, quem sabe, paróquia de um condomínio, não sei, quer dizer, há diversas maneiras assim da gente estar pensando e refletindo como fazer que a igreja seja comunidade. E por que toda essa insistência na comunidade? Justamente porque estamos numa cultura do individualismo. As pessoas se fecham dentro do seu mundo, perdendo aquilo que eu já falava na missa ontem, perdendo o calor humano. Hoje, há as comunidades virtuais, as pessoas se encontram, dialogam, mas não tem calor humano, não tem aquela fraternidade. Por isso que é importante a gente até participar de um grupo, né? Um grupo na paróquia, um grupo onde há reflexão da palavra, onde a palavra seja realmente motivadora da nossa caminhada cristã. Então, a você que está nos acompanhando aí na sua paróquia, aí na sua comunidade, aí na sua casa, seria até para uma reflexão. A minha família é uma comunidade? Existe relacionamento na convivência? Ou existem dificuldades que nos impedem de viver essa dimensão da vida de comunidade? Aquilo que está lá no início da igreja, talvez estejamos num momento de retorno, como dizia o Papa Bento XVI, no ano da fé, um retorno às fontes da fé. Talvez seja um momento da gente estar relendo ou revisitando o texto dos Atos dos Apóstolos, né, que nos mostra justamente como eram as primeiras comunidades,
como elas partilhavam a vida, como elas caminhavam. Eu deixo, então, essa mensagem de reflexão, no sentido da gente caminhar nessa direção da fraternidade, da convivência, do relacionamento, aqui na sede deste canal de televisão, século XXI, a gente vê um grande número de jovens, de pessoas que trabalham, né? Estou sabendo aí mais de 200 funcionários. Quer dizer, dentro também desse mundo, criar fraternidade, criar convivência, relacionamento. Isso faz com que a gente ganhe ponto diante de Deus e diante da comunidade.